Fala, povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Fico muito feliz de você estar aqui acompanhando a gente. Queria aproveitar já de antemão, pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e deixar o seu comentário, para saber o que você achou desse bate-papo de hoje. E também, se você quiser, também pode aproveitar os comentários para deixar a sua sugestão do nosso próximo convidado. Hoje eu estou muito feliz, estou recebendo aqui o meu amigo Mar Júnior. E aí, Mar Júnior? Maravilha, querido. Estamos aqui para falar e engrandecer aí. Aqui. Também feliz por estar aqui. Uma amizade eu conheci o Mar Júnior, eu vou até comentar aqui, conheci o Mar Júnior no jogo do Flamengo, né? Pessoalmente, né? Pessoalmente, né? E assim, de lá para cá já se foram 8 anos, eu acho, acredito. 7, 8 anos, mais ou menos. E assim, estou muito feliz de ter você aqui, de a gente poder bater um papo. Como é que está hoje a rotina, a sua rotina, né, como diretor teatral, como roteirista? Como é que está? O que você tem feito ultimamente? Cara, você e sua equipe, né? Só para falar, conheço a equipe, conheço o Patrick, o Júnior. Como é que tá? Cara, então, a gente acabou de chegar de uma turnê aqui meio louca, né? Foram 22 dias, passando por 3 estados, 18 cidades. Fomos com um espetáculo com o público de primeira infância, Brincando de Retalhos, que é para o público de 0 a 6 anos, né? Sim. E o mais interessante em tudo isso que aconteceu é que nós fomos em cidades assim com 1.500, 2.000 habitantes, que você levava 17 quilômetros, 20 quilômetros de carro, você levava 1 hora, 1 hora e 10 para chegar, de tão ruim que era a estrada, e você chegava em cidades que nunca tinham ido um espetáculo de teatro para esse público. Então, das 14 cidades que a gente passou... Inacreditável. O problema é que a gente tem um olhar muito para as grandes cidades, né? E aí, quando a gente fala de cidade interior, e olha que a gente considera o Sul, né, como fosse um país dentro do nosso país, e a realidade não é essa. A realidade, você pega como a gente pegou a parte oeste, né, de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, eles são bem deixados de lado, sabe? Por tudo. Mas o mais interessante é que a gente pôde levar algo para as crianças, né, e para os próprios educadores, né? Um trabalho bem bacana, que era com fantóstico, cantigas antigas, né, e a gente pôde contribuir para a cultura. Aliás, é o que a gente mais gosta de fazer, né? Eu e o Patrick, a gente tem esse olhar, sempre viajando o país, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, para que a gente possa levar a cultura aonde não chega. Sim. Hoje pós-pandemia, né, que a gente está numa pandemia, mas está praticamente no final. Eu acredito que durante a pandemia vocês tiveram muitas dificuldades. Você tem como passar para a gente? Cara, eu vou falar uma coisa que vai em contramão de tudo. Sim. Tá? Para a gente, assim, quando a gente teve que cancelar a turnê nossa do Superação e fechar a escola de teatro... O que eu mais gostava que vocês faziam, a Superação. A gente continua, tá? Fizemos agora no Sul, lá em Chapecó. Voltamos depois de 2 anos e meio com o espetáculo. Eu vou, como eu disse, estou indo na contramão de tudo. Para a minha vida, para a vida do Patrick, para a vida da Companhia Torres de Mar, que bom que existiu a pandemia, porque nós mudamos o nosso foco, ao invés de todo mundo achar que nós íamos quebrar, ao contrário, nós crescemos absurdamente. Então, para algumas pessoas aconteceu isso. Que bom que você... E eu digo isso, estendeu para a minha família, né? Que a minha filha é nossa sócia, Priscila, mas ela não atua na Companhia Torres de Mar. A própria empresa dela, nas redes sociais, deu um boom assustadoramente. E mantém até hoje. E com a gente foi a mesma coisa, Meneleu. Assim, a gente pôde fazer uma coisa que nunca tinha feito na vida, foi estudar as leis de incentivo à cultura, federal, estadual e municipal, e aí a nossa história começou a mudar toda. Pô, que bom, cara. E assim, para quem olha de fora, a gente achou que
a gente, por algum momento, a gente achou que a classe artística estava totalmente prejudicada e em alguns setores... Foi muito prejudicado, mas eu vou dizer uma coisa para você, é o que eu falo sempre, o artista em si, aquele que não faz televisão, eu digo porque o artista de televisão é diferente dos outros artistas. A televisão geralmente paga um salário bacana. Uma exposição muito maior também. Também você nacionalmente acaba sendo conhecido, principalmente a Globo, né? Não vou dizer de outras emissoras. A Record não te dá tanto essa margem que a Globo te dá, querendo ou não querendo. Mas assim, o artista em si ele tem que ser empreendedor. Se ele não for empreendedor na carreira dele, cara, ele vai ficar a vida inteira dele passando necessidade, ou dependendo, por exemplo, dele fazer algo dentro da televisão, sabe? Então o artista, eu sempre falo, tem que ser empreendedor. O artista precisa conhecer editais, precisa conhecer as leis de incentivo, precisa saber produzir, porque quando você sabe produzir, você vai chegar a algum lugar, você não depende só do outro. E o que mais nós temos hoje são artistas do Brasil inteiro que depende do outro para fazer alguma coisa. Uhum. Isso, por exemplo, a forma que você está levando a tua carreira, por exemplo, no teu caso específico, é ser empreendedor. Sim. É acreditar. Eu e Patrick conversamos muito sobre você lá em casa, nas nossas conversas, e nós falamos quem foi Meneleu e quem é Meneleu. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Né? E a gente fica muito feliz com isso, porque... na intimidade eu tinha muita bronca, eu falei, acorda, velho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que buscar, tem que fazer isso, mas sempre com amor no coração. Sim, com certeza. E hoje a gente vê assim, muita gente acha que sucesso é dinheiro. Não. Sucesso, o dinheiro é consequência do sucesso. Sucesso é aquilo que a gente faz bem feito, com amor, com determinação. O sucesso, ele não tem números. Ele tem estabilidade emocional. Uns meses atrás, eu participei de um podcast, programa do Barroco, e eu falei exatamente sobre isso. Sobre fama e sucesso. Sucesso tem muito a ver com a qualidade que você imprime no que você faz. Exatamente. E a fama é simplesmente uma quantidade que não tem muito... não é muito ligada à qualidade e você tem que até tomar cuidado, assim, né? Porque quando a gente fala em fama... ela ao mesmo tempo estrutura, mas ela mesmo desmonta. Sim. Só que ela estrutura numa velocidade muito alta, mas quando ela cai, a velocidade dela é 10, 100, 1000 vezes maior. E aí você não consegue se levantar. Mas eu queria que você falasse um pouco de como foi o Mar Júnior quando criança. Ah, cara. E, claro, isso aí só... Muita gente que conhece o Mar sabe que ele escreveu um livro sobre a sua vida, e a gente queria conhecer um pouco mais. Eu sei que muita coisa é spoiler do livro, mas queria saber do que você pode falar para quem não conhece o seu trabalho, para quem já conhece e não conhece algum detalhe. O que você pode falar para a gente de como foi o início da vida do pequeno Mar Júnior? Então, Meneleu, eu não sei o que há comigo quando eu começo a falar de novo da minha vida, por mais que eu dê muita palestra sobre isso no Brasil inteiro, eu sempre me emociono porque com 19 anos eu falei para minha mãe assim, eu jamais serei um pai como meu pai é comigo. Mas o meu pai me ensinou uma coisa muito importante que eu guardo no meu coração, que é: não seja um pai igual a mim. Tudo que meu pai fez na vida comigo, eu trouxe para o lado positivo de não seguir o que ele foi com o seu filho, né, que ele tinha mais filhos. Isso foi comigo, só comigo, não sei porquê. Ele não está vivo para me responder. Então eu nasci numa família, somos 5 irmãos da minha mãe, são mais 6 fora. A princípio a criança, mesmo ela sofrendo, ela é feliz, porque a criança se diverte com qualquer coisa. Tem uma imagem de mim muito novo, que eu estou com um carrinho brincando num sofá bem velho,
e eu estava numa recepção do hospital e minha mãe chorando, o médico falava, vamos ter que operar a cabeça dele. Isso veio muitos anos na minha vida e eu só vim descobrir o porquê disso depois que meu pai morreu. Então, cara, a minha vida, eu tinha que ter passado isso mesmo para poder ser o que eu sou. Muita gente não aproveita essas oportunidades para mudar a sua vida em relação à sua família que você vai construir. Tipo assim, o seu bisavô faz com o seu avô faz com o seu pai faz com você faz com o seu filho. Eu quebrei essa maldição sem saber quem era Jesus na minha vida. Eu falei que eu ia quebrar essa maldição, não sabia nem a expressão da palavra maldição, que nós como protestantes temos, né? Mas eu quebrei essa maldição. E eu consegui fazer uma coisa, e que eu espero que no dia que eu parta daqui, né, for o encontro do Pai, sim, e que ela não se desmorone, que é ter criado o alicerce dos filhos bem próximos. O Patrick e a Priscila são extremamente próximos, são amigos. Eu nunca me lembro de vê-los brigar, de vê-los discutir. Sim. Logicamente, cada um tem uma opinião, e também o perfil de cada um deles colabora, né? A Priscila tem um perfil um pouco mais de mim, o Patrick tem um perfil um pouco mais da mãe dele, então isso dá o balanço. Então, cara, a minha vida é o antes e o depois de Cristo, e mesmo assim tudo que eu fui para Cristo eu já tinha jogado fora, as drogas lícitas e ilícitas. Então, cara, assim, o que eu passei, eu acho que eu tinha que ter passado. Não é karma não, hein, pessoal, que para mim isso está zerado, não existe. É questão de você passar mesmo por a estrutura de um pai que não tinha o equilíbrio necessário para conduzir a sua família. Então, você que leu a minha biografia, e nós nos conhecemos por causa disso, né? Foi por causa da minha biografia, por causa disso. Sim, exatamente. Belíssima biografia. Foi por causa da minha biografia. E assim, eu queria aproveitar também que essa biografia, sobre a história dele, gerou uma música que eu tive o prazer de gravar, e você pode acompanhar nos comentários, na descrição desse vídeo. Você pode assistir o clipe da música, né? Queria registrar essa também, que eu tive o prazer de compor essa canção junto com... Eu digo não ao bullying. Digo não ao bullying. Tem 3 ou 4 anos ela que tu escreveu. Tu gravou ano passado, né? Eu gravei ano passado, mas tem um pouco mais. Tem um pouco mais? Tem uns 5 anos, 6 anos, acho que já fiz a música. Aí tu gravou ano passado? Sim. Então, cara, e assim, eu estava contando em off para você que a gente esteve em Porto Alegre. Sim. E pela primeira vez a gente fez um trabalho só para surdos. Não só para surdos, né? Tinham pessoas que eram ouvintes, mas focado nos surdos. E aí eu contei toda a minha história, que eu levo 1h20 falando, né? E aí eu comecei a ver muita gente chorando, e eu abri, pela primeira vez eu abri um microfone. Era a minha volta, né? A fazer alguma coisa por causa da pandemia. E eu resolvi abrir o microfone e fui chamando cada um que quisesse falar. Rapaz, foi uma coisa emocionante. Foram mais ou menos uns 12 surdos, jovens, né, entre 16 e 20 anos. E eles começaram a contar a história deles, e eu vejo o que tem de gente que sofre problemas em casa, assim como eu sofri. E as pessoas, o brasileiro, ele tem esse mal, né? O americano já pensa diferente. O americano, se vê alguma coisa com você, ele denuncia. O brasileiro não, diz que isso é um problema da família. Sim.
Talvez se tivesse ter a denúncia no passado, eu não tivesse sofrido tanto como eu sofri. Sim. Assim, é o costume das pessoas de querer transportar a responsabilidade, né, de um para o outro, né? Acho que isso é comum de algumas pessoas, né? Isso é muito ruim. Às vezes eu entendo dessa forma, né? O engraçado, Menino, é que quando eu escrevi o bullying, eu escrevi entre dezembro, do mês de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. Foi a maior imersão da minha vida que eu passei. Porque eu consegui jogar tudo para fora. Os meus irmãos caçula, que não tiveram essa ideia da dimensão do problema que eu passei, e eles ficaram impactados com a história, né? E até ali eu não pensava em ser escritor, por mais que fosse o segundo livro que eu tinha lançado, né? Soltei o primeiro em 2001 e aí lancei esse em 2012. E aí eu não tinha nem essa vontade, esse desejo. Quando aos meus quase 57 anos, eu lanço Pepita 1, que eu abordo o bullying, né? Sim. E é uma ficção. E quando eu vi aquele espaço lá da livraria, quase, 250, 300 pessoas, o Espírito Santo falou ali para mim: é isso que eu quero que você faça. E de lá para cá eu comecei a escrever todo ano um livro, lançar. Hoje eu tenho 11 livros, 8 lançados. O Perdão, que eu vou lançar o ano que vem, já começou a parte de revisão. Bom spoiler aí, bom, hein? O Perdão, eu falo sobre um paralelo de Hitler com o protestantismo. Ele tem um irmão que é ficção, Otto, mas sim, na realidade Hitler teve realmente um irmão chamado Otto, mas não é esse. E eu faço um paralelo trazendo a história do Otto para a vida do Hitler, onde a mãe do Hitler, isso não é um spoiler porque ele sai logo no primeiro capítulo, onde a mãe o Hitler vai nascer e o Otto também. Sim. A mãe do Otto morre na mesma hora, o Otto nasceu um pouquinho antes do Hitler, moram no mesmo prédio, no mesmo ambiente, e aí ele é levado rapidamente para a casa da mãe do Hitler, para ela dar de mamar, porque ela tinha mamar que tinha acabado de parir o Hitler. Olha. E aí é uma história. Os soviéticos, 1950, eu falo paralelo de um ex-jogador de futebol negro, protestante, que ele se desvia do evangelho e retorna depois, sim, mas sim, eu faço um paralelo com a vida do Stalin. Sim. Eu trago o comunismo, não diretamente para o livro, mas a história do comunismo, do que eles queriam fazer com o Brasil, e aí a história. Então, quando em 2017 eu lancei Pepita, cara, eu vi aquilo assim, tudo. Lembrando que Pepita é uma trilogia incrível. Pega aí para mim, Patrick, por favor. Aproveitar também, essa oportunidade para que alguém puder alcançar os livros aí Traz aí, filho, por favor. Júnior, né, Traz a Pepita primeiro, os 3. Depois ele vai me trazendo. Sabe qual é o gostoso de fazer um podcast, mesmo que sendo gravado e tal? É que você tem uma liberdade que a televisão não te dá, né? Por isso que eu acho que eu nunca fui para televisão, né? Ó, a Pepita é esse aqui. Lembrando que eu tenho todas as obras do Mar Júnior. Isso aí, eu sou cara. leitor VIP, tá? E ó, um detalhe, hein, que é bom vocês saibam, é uma coisa tão interessante, cara. Tão interessante isso. Eu vou falar, não é para desmerecer ninguém, não, mas é para engrandecer o Meneleu no sentido como ele valoriza a arte, porque ele nunca me escreveu falar assim: me dá um livro. Ele comprou todos os meus livros. Estou mentindo? Verdade. E tem um prazer enorme de comprar. O Pepita é uma trilogia. Quando eu escrevi em 2017, que eu falei que aí eu virei escritor aos quase 57 anos, hoje eu estou com 61.
Não, peraí, você falou que virou escritor com Pepita... Não, mas... até então eu tinha 2 livros antes, sim, mas não me considerava escritor. Eu era escritor, mas não um escritor profissional, que eu digo, sim, aquele cara que vai trabalhar, vai correr, vai buscar. Então, esse quando eu lancei Pepita em 2017, esse 2018 e esse 2020, que foi o Pepita 3, quando encerrou a trilogia, quase 900 páginas escritas. Quando eu lancei esses livros, o Pepita 1, perdão, esse aqui, foi quando eu assumi a minha postura como escritor. Aí eu falei, a partir de agora, o Espírito Santo falou comigo claramente, e eu falei, eu vou assumir. Porque cada um tem uma missão. A minha missão é levar o meu testemunho ao mundo. Sim. Né? Do que eu fui, do que eu sou e do que Cristo representa na minha vida. A minha bandeira nunca foi templo, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Isso é bíblico. Verdade. Então a minha bandeira sempre foi falar em nome de Jesus. Sim. Porque Deus, a gente fala em Deus, todo mundo tem Deus, cara. Tirando os ateus, que até quando vão morrer, que Deus vê. Aí ele tem até ateu, a maioria. É verdade. Né? Mas todo mundo tem um Deus. Mas que Deus é esse? Quando a própria Bíblia no Antigo Testamento, ela fala que existiam vários deuses. Por isso que eu sou categórico em falar, em afirmar que nós, como representantes de Jesus, precisamos falar em nome de Jesus toda hora. Porque é em nome dele que existe esse Deus. Eu não fui esse Deus por ninguém, eu fui em nome de Jesus, como está lá em João 14,6. Então, quando eu assumi a missão de escrever, a minha missão foi levar a palavra dele também. Sim. E olha que inúmeras pessoas que leem, que são de outras fés, falam assim, caraca, é uma coisa diferente. E algumas se converteram a Jesus, porque conseguiram compreender que Jesus não é esse que as pessoas pintam. Tanto é que ele te deu livre-arbítrio, para você decidir até de odiá-lo. Eu não quero Deus na minha vida. E muita gente pergunta, por que Deus não acaba com o sofrimento do mundo? E eu escutei um texto extraordinário que eu concordo profundamente. Deus é Deus. Ele podia acabar com tudo na mesma hora. Então, para que ele colocou Adão e Eva no mundo? Deus quer que você se converta ao caráter dele. Ele quer que você o descubra para ter a decisão de ir com ele ou ir sem ele. Sim. Por isso que essas teclas que a gente bate hoje no Evangelho, sabe? A gente não, porque eu não bato, mas o que a gente vê, essas brigas, né? Isso não compete a gente. Isso não compete a gente. Porque eu já dirigi vários atores e sempre, vamos orar antes de começar um espetáculo, vamos. E alguns, um tempo depois, me procuraram. Putz, você plantou a semente na minha vida. Agora, se eu sou outro, não, você não é cristã, evangélica, protestante, batista, não vai trabalhar comigo. Ao contrário. Porque isso que existe hoje só existe porque veio um cara lá atrás, bicho. Quando Deus se fez de homem. Jesus. Sim. Que é um só. Né? O Espírito Santo. Deus e Jesus. Então, cara, é o seguinte. Aí eu me comprometi realmente de começar a escrever um livro. E lancei Pepita. Patrick, traz para mim o Quatro Mãos. Agora, recentemente, eu lancei Quatro Mãos e um Abraço, que é um livro que eu abordo, orei muito. Obrigado, filho. Então, o autismo, eu tinha uma dificuldade de ver que muito autista não ia para os templos. Sim. E aí eu revelo aqui como é que os templos têm que fazer quando encontra algum crente autista, e tem muito, hein? Tem muita gente autista hoje em dia. Então eu revelo aqui. A igreja precisa acordar, cara.
E aqui é um avivamento para ela entender como tem que ser feito. Você entende que, falando sobre esse livro, esse último livro, né? 4 mãos e um abraço. 4 mãos e um abraço, que fala sobre o autismo. Você acredita que a dificuldade para algumas pessoas, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, para entender sobre a pessoa autista, às vezes não é o não ter o desejo de aprender sobre, ou de repente um preconceito, ou medo, ou, sei lá, Meneleu, tem tudo junto, né? É uma mistura, mas eu acho que o mais interessante, na minha opinião, é que falta muita informação. Por mais que hoje a gente já bata um pouco na tecla, eu acho que ainda o que a gente precisa, no fundo, é o seguinte: a informação, ela tem que chegar quando você é pequeno. O conhecimento você começa a adquirir de pequeno. Na escola de teatro, que nós fechamos esse ano, depois de 18 anos, sim, a escola de teatro a gente começava a trabalhar com alunos de 2, 3 anos de idade. Tá? Eu dirigi várias crianças de 2, de 3, 4, 5, 6 anos, era mais fácil que dirigir adulto, porque a criança pega muito mais rápido. A gente precisa urgentemente ter uma escola inclusiva, mas ter mesmo, não é aquele papo. Por exemplo, a minha neta, eu me senti orgulhoso hoje que o Patrick... Que não só uma, né? Várias, né? Porque, sim, porque se for pegar as crianças que realmente precisam ter profissionais preparados dentro de uma escola inclusiva, a gente tem que ter bastante, tem que ter um número grande de mas hoje de nós escolas. Até estamos tendo mais profissionais, né, preparados para isso. Patrick hoje me mostrou que a minha neta fez uma prova de Libras, né? Libras não, Por sinal, 2 netas lindas, hein? Tá? Por sinal, 2 netas lindas, tá? Ah, obrigado. São as belas. A Mari e a... Braille. Mari e Manu. Mariana e Manuela. Eu chamo de As Belas. Desde quando nasceu. A Manu nasceu primeiro, vai fazer 9 anos agora em novembro. Eu comecei a chamar de Bela. Aí quando a Mariana nasceu, eu falei, caraca, e agora? Eu dei para a Bela, vou ter que dar para outra. Aí resolvi chamar as 2 de Belas. Então é o seguinte, mandou lá meu Deus do céu, fugiu de novo. Braille. Eu mostrei para ela um livro do meu Pepita, que saiu em Braille, né? Nós mostramos e tal, e ela viu. E aí o livro, ela botou o dedo, explicamos para ela tudo, e ela fez uma prova agora de Libras. Mas a escola fez a prova de Libras e acabou. Eu estou falando uma escola inclusiva mesmo. O que é uma escola inclusiva para mim? Ponto 1. Você dá aula de Libras. O aluno tem que aprender a língua dos sinais. E isso eles aprendem muito rápido, para que o aluno surdo ele não seja imposto na escola, e sim ele entre sabendo que vai ter, igual aos nossos espetáculos, que ele tem em Libras. Então o aluno surdo que for lá assistir, sim, ele sabe que não vai ter problema, já está incluso. Ele está incluso. Aí temos em Braille, para que você possa, cara, trazer. E aí agora vamos pegar o autismo, né, o autista, que você possa ter uma aula que não tenha barulho, porque dependendo do autista ele não pode escutar nenhum barulho, que atormenta muito a ele. Você tem que ter um quarto reservado para ele, um ambiente propício. O autismo é a mesma coisa de você na tua vida. Você tem, hoje é nível 1, nível 2, nível 3, né, porque o Asperger acabou, porque descobriram que o cara que ganhou o nome dele contribuiu para aquele massacre do nazismo, que o nazismo fez do Holocausto, né? Sim. Então tirou o nome do Asperger e ficou nível 1, nível 2, nível 3, e sendo que o nível 1, independente do nível, eles têm vários, não cientificamente, mas a gente sabe que eles existem em vários níveis. Nem todo mundo é igual, na nossa vida mesmo, nem todo mundo é igual, né? Imagine com eles. Então a gente precisa ter uma escola realmente que seja uma escola inclusiva, e a gente não vê isso. E eu digo a você com todo carinho, com todo respeito, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma escola para surdos, mas eu não quero isso.
Eu quero uma escola que eles possam estudar onde eles quiserem e eles vão ter aceito e vão falar isso tudo. Sim. Com o professor lá, tem surdo aqui, então eu vou falar em línguas, tem aluno surdo, eu vou falar em Libras. Em Braille a mesma coisa. Se faz necessária essa mudança dentro do mercado, cara. E na hora que a primeira prefeitura da vida tiver esse link, ou umas escolas privadas tiverem esse link, tu vai ver como vão ser as coisas. Mas não, elas querem afastar. Esse é o problema. É importante que a gente tenha realmente essa consciência, né? Acho que consciência das nossas autoridades, para que a gente possa ter realmente... E você acha que, por exemplo, essa escola, inclusive quando você fala, né, da necessidade, seria uma escola onde tem autistas e não autistas também, né? Lógico, ela tem que ser tudo. Né? Porque, é uma escola inclusiva, são todos. Porque a ideia... Não é só o autista, né? Você tem lá o surdo, o cego, o cadeirante. Você acredita que todas as escolas deveriam ser assim, né? Eu penso dessa forma. E eu acho que também, como você ensina uma criança pequena a fazerem as coisas, ela aprende muito mais rápido. Sim. Se você pegar uma criança de 5 anos e passar 6, 7 idiomas para ela, ela vai pegar todos e vai aprender a falar. Com a facilidade tremenda. Se você pegar o adulto, já não, vai ter mais dificuldade. Eu, por exemplo, não falo nenhum idioma. Falo mal e porcamente português. Entendeu? Então a criança, a gente tem que ter esse olhar para a criança. E assim, isso vai tirar da ignorância. Você vê hoje adultos, adolescentes que sabem ler, mas não sabem interpretar um texto. Sim. E aí é falta do quê? De uma estruturação escolar, aí já entra. Hoje, basicamente, as escolas aboliram livros. Né? Antigamente, eu me lembro que a gente estava 4, 5 livros por ano para estudar, para poder a gente ter uma camada maior de conhecimento. Sim. Tanto é que eu sou leitor por causa disso. Né? E hoje não. Hoje tu vai em escola que dá um livro por ano. Ah, não, porque os pais reclamam que a criança tem que ler, sabe? O livro, ele é fonte de riqueza, ele é o que te traz o conhecimento. Isso é verdade. Sabe? Eu conheço inúmeras pessoas que têm doutorado e não pegam um livro para ler. Ele tem conhecimento só daquilo que ele faz, o restante do mundo acabou para ele. Graças a Deus eu posso discutir sobre qualquer coisa. Talvez não com a profundidade sobre um tema, sim, mas superficialmente eu discuto sobre qualquer tema. Por quê? Porque os livros fizeram a história da minha vida. Por mais que eu tivesse muito pouco estudo, que eu parei da escola cedo, os livros trouxeram para mim algo que... eu costumo até causar um impacto que eu digo, o estudo para mim não fez importância nenhuma na minha vida. Sim. Não mudou a minha história de vida. Mas quem mudou a história da minha vida foi uma senhora chamada Agatha Christie, quando eu li o primeiro livro dela na adolescência. E dali, cara, eu nunca mais parei. Então eu leio aí uns... Quando dá, eu leio mais, mas geralmente eu leio 40 livros por ano. Quando dá, eu leio 60, mas atualmente eu estou conseguindo ler os 40, estou dando graças a Deus, por causa de muito trabalho, mas consigo ler uns 3, 4 por mês, o que me dá um livro por semana. A sua conversão, falando da sua conversão, ela se teve antes ou depois da sua carreira, do início da sua carreira? Não, minha conversão foi em 97, 5 de maio de 97. 5 de maio de 97. Eu, 1 ano e meio... Como era o profissional Mar Júnior? Ah, cara, assim... antes da conversão, como é que era? A arte, ela é muito ampla na cabeça da gente, né? Sim. Então, eu acho que... Por isso que eu digo que eu tenho um olhar diferente nas coisas, porque a gente pensa que tudo é muito aberto. O artista, ele é muito aberto, né? Nas relações, né? No dia a dia da sua vida. A grande maioria dos artistas são assim. Então, as drogas, lícitas e ilícitas, o sexo, tudo é muito aberto, então tudo acontece dentro do meio. Eu não fugi disso. Mas a minha mudança, cara,
Eu tive, assim, até um pouco antes da minha conversão, eu tinha sempre fui empreendedor. Tá? Então eu comprei uma máquina de uma marca que fazia assim, eu fui o primeiro a trazer para o Brasil essa máquina, e essa máquina espirrava assim 1000 cópias em 5 minutos, uma coisa louca. Sim. E aí coloquei numa loja de um cara que é até primo do Malafaia, né? E falei com ele, vamos negociar, vou botar a máquina aí, eu te dou um percentual que ela faturar, tal, tá bom. Eu consegui pagar, aquela máquina foi em dólar, foi muito caro, eu consegui pagar ali um mês, para ver o faturamento que ela tinha. Fui para a televisão para fazer uma publicidade dela. E esse cara, como eu já falei, ele era evangélico. Sim. E ele botava a música lá direto na papelaria dele. E eu falei assim para ele, no primeiro dia que eu cheguei lá para conversar com ele, essa menina que está tocando é aquela bonitinha que vai na Xuxa? Aí o cara falou assim, Aline Barros. Eu falei, isso, a Aline Barros. Ele é a Aline Barros. Eu falei, eu vejo de vez em quando ela na Xuxa e tal. Cara, isso foi em agosto, mais ou menos. Em dezembro eu resolvi comprar uma Bíblia para mim e me dar de presente lá. Comprei uma Bíblia, me dei de presente. O mês de janeiro eu não saí de casa lendo ela o dia inteiro. O dia inteiro. E a minha conversão foi por ali. Lendo a Bíblia, eu me converti. Mas eu declarei que o Senhor era o Senhor da minha vida, que isso é bíblico, está lá, como está lá em Romanos, você tem que declarar com seus lábios, no dia 5 de maio de 97, ou seja, um ano e pouco, isso foi em 95, né, que eu comprei a Bíblia, dezembro, quase um ano e meio depois, eu me declarei a Jesus, mas já tinha sido convertido, porque o Espírito Santo, rapaz, na mesma hora que eu comecei a ler a Bíblia, eu já fui impactado com a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que eu lia paralelamente, como eu faço até hoje. Eu leio paralelamente os dois, né? Nunca, com exceção das 2 cirurgias que eu fiz, que eu tive que ficar afastado 3 dias da Bíblia comigo, mas eu pedi logo a Bíblia, eu raramente deixei de ler a Bíblia um dia sequer na minha vida. Raramente deixei de estudar um dia sequer. Primeira coisa que eu faço quando acordo é ler a Bíblia. Muito raro eu leio à noite, à tarde, geralmente é de manhã cedo. Então a minha história de conversão foi uma história de realmente eu ter me encontrado com Jesus, sem essa farofa de você chorar, de uma igreja com muito louvor tocar profundamente o teu coração, entendeu? Não, foi lendo a palavra de Deus. Até hoje eu tenho essa Bíblia que eu dei para o Patrick de presente. Você, Marco, que já tem uma carreira sólida, né? Esses livros maravilhosos, eu queria aproveitar essa oportunidade e convidar você para, tem um link para você adquirir esses livros. Na descrição desse vídeo tem o link onde você pode adquirir esses livros maravilhosos aí do meu amigo Mar Júnior. Esse aqui é o bullying, eu sofri o pratiqueiro de conscientismo, que eu falo da minha história. Esse aqui é o soviético, que eu faço um paralelo com o Stalin, né? Agora, um livro que pouco eu falo é esse aqui. E esse livro aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, rapaz. Depois que ele acabou, eu faço a pergunta a você: quantos apóstolos Jesus teve? 12 apóstolos, né? O que aconteceu? O traiu, correto? Ele ficou com quantos apóstolos? Não, 11. Aqui, ó. 11 capítulos. Só que a história dele não acaba aqui. Quando eu peguei o Mensageiro, que é o menino negro, eu não boto cor dos meus livros, dos meus personagens, com exceção ao Tarcísio, que foi um ex-jogador de futebol, e o Mensageiro. Quando eu escrevi o Mensageiro, eu peguei um menino com seus 12 anos, que o Espírito Santo me deu, sendo acordado às 4 horas da manhã, pelo próprio Deus, com a missão de entregar uma mensagem a 11 pessoas. E Jesus começou a pregar com 12 anos. A sua história começou com 12 anos. Então esse livro Mensageiro, ele leva uma mensagem extraordinária.
infantil. E digo a você assim, é um livro que me toca profundamente pela... Aliás, você falou muito bem, né? Você fez uma resenha sobre ele, que você botou muito bem. E dizer o seguinte, cara, é isso. Eu estou aí para poder fazer o meu trabalho. Agora, em agosto, eu escrevo o meu 12º livro. Vou falar, só que esse eu vou falar sobre Dom Pedro, né? Sobre Dom Pedro, quando ele era pequenininho. E lanço, que só vai ser em e-book. Ano que vem eu lanço mais um. E eu espero começar a escrever o outro livro no segundo semestre desse ano de novo. Mas, Júnior, quero muito te agradecer por você estar aqui. Queria que você aproveitasse e deixar suas redes sociais. E só lembrando aí um fato interessante que eu presenciei, que eu vivi um tempo atrás, né? Que a primeira vez que eu ouvi falar da Companhia Atores de Mar, eu achei que era atores que trabalhavam no mar, né? Mas isso aí é besteira, né? Mas fala aí das suas redes sociais. Fala um pouquinho como é que a gente faz para encontrar a Companhia Atores de Mar nas redes sociais. Então vou te contar assim rapidinho. Antes de fechar a escola agora, nós recebemos uma pessoa que ligou falando assim, eu queria colocar o meu filho na escola, tal, não sei o quê. E eu não estava entendendo muita conversa que ela está falando. Eu falei, eu não estou entendendo. Eu não me lembro bem o que era, mas ela falou assim, como é que eles vão fazer o teatro se eles vão estar dentro d'água? Aí eu falei, peraí, eu não estou entendendo, dentro d'água? Não é Companhia Atores de Mar? Aí eu, meu Deus, para você ver, tadinha da pessoa, né? Não, mas tadinha da pessoa do outro lado. E eu falei assim, não, Mar é o nome da companhia, que é o nome do pai dos dois atores que fundou junto com eles a Companhia Atores de Mar. Mar vem daí, companhia, né? De atores, que nós somos atores, e o mar vem daí. Eu pensei que ele não sabia nadar, eu pensei que ele tinha que ir para fazer na água. Mas foi verdade isso mesmo. Que doideira, né, gente? Não é só você. @Companhia Atores de Mar. É fácil porque companhia é essa abreviação de CIA. CIA Atores de Mar. É muito fácil nos achar. E se não sei qual é o nome, como é que eu vou achar? Bota Mar Júnior. No Google vai dar todas as redes sociais. Eu não tenho, né? Eu só tenho Face. As outras redes sociais. E tem o LinkedIn, né? Que fala. Tenho porque eu tenho desde o começo. As outras redes eu não tenho, pessoal, porque eu não quero ter, né? Então é tudo a Companhia Atores de Mar que comanda. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos aqui que estiveram aqui acompanhando essa entrevista aqui com o meu amigo Mar Júnior. E, aproveitando essa oportunidade, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para que você esteja por dentro de tudo que a gente está lançando aqui no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se quiser sugerir algum outro participante, alguma outra pessoa para que a gente possa estar conversando aqui. Você pode estar, e na descrição vai ter o link do clipe oficial da música Eu Digo Não ao Bullying, e também vai ter o link onde você pode adquirir os livros do meu querido Mar Júnior. Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio de Papo com Menê.